E aí, galera, vamos para mais uma aulinha aqui, certo? Hoje o tema é ligações químicas. Galera, por que eu tenho que entender esses assuntos de ligações químicas, né, professor? Porque eu tenho que entender das propriedades das substâncias. E da onde é que vêm as propriedades das substâncias? Tanto elas físicas como as químicas, das ligações intramoleculares e intermoleculares que elas vão fazer. Então, aqui a gente vai trabalhar com as ligações intramoleculares, que a gente tem aqui as ligações covalentes, as ligações iônicas e as ligações metálicas. Professor, por que ocorrem essas ligações, né? Para que vai ocorrer? Então, as ligações químicas são forças que unem os átomos formando moléculas, agrupamentos de átomos ou sólidos iônicos. Então, nós temos três tipos de ligações: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Professor, como é que vai acontecer essas ligações iônicas? Ela vai acontecer, senhores, com elementos que tendem a perder elétrons. Quem são esses elementos, professor? São os metais. Os metais, eles têm uma tendência em perder elétrons. Como eles vão ter a tendência a perder elétrons, eles vão se transformar em cátions. Então, senhores, os cátions, eles perdem elétrons. Já os ametais, eles têm uma tendência a ganhar elétrons. Então, eles vão se transformar em ânions. Então, eu vou ter cátions e ânions. Aí, os cátions, senhores, eles vão transferir esses elétrons para os ânions. Então, eles doam esses elétrons. O que é que acontece aqui na ligação iônica, professor? Uma transferência. Uma transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Alguém está perdendo. Quem é esse alguém, professor? Os metais. Devido a ele ter uma baixa eletronegatividade, devido a ele ter uma eletropositividade muito alta, o que é que vai acontecer com os metais? Eles tendem a perder esses elétrons. Só os elementos da família 1A vão perder quantos elétrons? 1. Os elementos da família 2A vão perder quantos elétrons? 2. Os elementos da família 3A vão perder quantos elétrons? 3. Professor, 7A vai ganhar quantos? 1. A gente já vai falar sobre a regra do octeto, que os elementos tendem a ter a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Então, professor, se ele tem 7, ele ganha 1, fica com 8. Se ele tem 6, ele vai ganhar quanto, professor? 2. Se ele tem 5, ele vai ganhar quantos? 3. Então, senhores, ligação iônica, transferência de elétrons de metal a metal. Ligação covalente, professor. Aqui eu já vou ter dois elementos que tendem a ganhar. Então, professor, como é que eles dois vão ganhar? Porque eles vão compartilhar. Se eu pegar, por exemplo, o cloro da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada. E o outro clorozinho também vai ter 7 elétrons na última camada. Aí, professor, como é que vai ser essa ligação aqui entre dois ametais? Eles vão fazer o compartilhamento de elétrons. Então, senhores, aqui na ligação covalente, eu vou ter o compartilhamento de elétrons. A ligação covalente é uma ligação mais ampla, né? Mais coisas para a gente falar. Então, a ligação covalente a gente vai deixar para falar numa outra aula. Ligação metálica, professor, aqui é mole. Dois elementos, eles vão perder elétrons. Professor, mas como é que eles vão perder? Esses elétrons vão para onde? Esses elétrons, senhores, eles vão ficar uns elétrons livres. Esses elétrons livres, eles ficam totalmente livres, professor? Não. Por que não? Porque eu vou ter uma atração entre a carga positiva do metal e a carga negativa do elétron. Então, esse elétron vai ter uma atração eletrostática entre a carga positiva e a carga negativa do elétron. Aí ele vai ficar por aqui, ó. Ele vai ficar totalmente livre. Ele vai ficar totalmente livre, não. Mas ele vai ser característico de algum metal? Também não. Ele vai ficar entre os metais. Aí, professor, essa movimentação aí que ele vai fazer entre todos os metais vai formar uma nuvem eletrônica muito parecida com o que acontece com a hélice do ventilador. Aquela nuvem que o ventilador faz, a nuvem
da movimentação da hélice, mais ou menos parecido com o que vai acontecer aqui na ligação metálica, e essa nuvem de elétrons que dá estabilidade à ligação metálica. Nuvem de elétrons. Então, senhores, basicamente as ligações químicas ela acontece dessa forma. Iônica, transferência de elétrons. Covalente, compartilhamentos de elétrons. Ligação metálica, os metais vão ceder elétrons, esses elétrons vão se movimentar através de todos os metais, são elétrons livres, e essa movimentação faz uma nuvem eletrônica que dá estabilidade à ligação. Tranquilo? Professor, mas como é que essas ligações vão ocorrer? Elas vão ocorrer devido a quê? Elas vão ocorrer, senhores, por causa do octeto. Os elementos eles têm que ter a estabilidade. Como é que eles vão adquirir esta estabilidade, professor? Eles vão ter que ter 8 elétrons na última camada. E vamos ver como é que isso acontece. Vamos dar exemplo aqui, por exemplo, do sódio. O sódio, se você procurar ele aí na tabela periódica, ele vai ter o número atômico 11. Aí, fazendo a distribuiçãozinha eletrônica dele, ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2, 4, 10 pontos. Distribuição em camadas, professor. Camada K igual a 2, L igual a 8. Ó. Segunda camada tem 8 elétrons. E a terceira camada, camada M, vai ter só um elétron. Professor, aqui eu tenho um elemento com 3 camadas. Perfeito. Ele tem duas possibilidades para ter 8 elétrons na última camada. Ou ele ganha 7, e é muito difícil ele ganhar 7, certo? Porque quando o elemento ganha elétrons, ele vai ficar maior. Então, se ele ganhar 1, ele já vai ficar com raio maior. Ganhar 2, vai ficar maior. 3 já é muito difícil. 4 é quase que impossível. Então, não tem como ele ganhar 7 elétrons. Ou ele perde 1 aqui, ó. Se ele perder esse elétron da camada de valência, quem é que vai ser agora a nova última camada, professor? Vai ser a camada L. Então, a camada L, senhores, ó, agora vai obedecer o octeto. Por isso que os elementos, como é o caso do sódio da família 1A, perde um elétron. Então, professor, por que ele perde um? Para ficar com o octeto, para obedecer a regra do octeto. Então, professor, o que vai acontecer? Elementos da família 1A perde 1. Elementos da família 2A perde 2. Elementos da família 3A perde 3. Senhores, vamos agora para o cloro. Cloro, ele vai ter número atômico 17. Fazendo a distribuiçãozinha eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2, 4, 10, 12, 17. Distribuição em camadas. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 7. Professor, agora esse elementozinho aqui, ó, ele só precisa ganhar 1. Porque se ele ganhar 1, minha joia, ó, o que vai acontecer? Ele vai ter o octeto completo. Então, ele precisa ganhar um elétron. Por isso que esse rapaz ele tende a ganhar 1 e ele é da família 7A. Ele é um halogênio. Então, a família 1A tende a perder 1. A família 7A tende a ganhar 1. Se eu tiver 6, professor, ganha 2, fica com 8. Se eu tiver 5, ganha 3, fica com 8. Tranquilo? Professor, então vai ficar assim, o sódio, ó, eu ficaria mais nobre sem esse meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este elétron. Aí o cloro, oba, obrigado, estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. O sódio vai se tornar um cátion, o cloro vai se transformar em um ânion. E aí eu vou ter a transferência de elétrons. Então, senhores, essa transferência de elétrons é o que é a ligação. Transferência de elétrons é o que é a ligação iônica. Então, a ligação iônica nada mais é do que uma transferência de elétrons. Perfeito? Entre o elemento que tende a perder e um elemento que tende a ganhar. Aí todo mundo fica satisfeito. Belezinha? Professor, mas eu preciso saber
quem é um metal, quem é uma metal, né? Porque aí vai ser essa informação que vai me servir na hora da prova. Então, como é que eu vou saber quem é metal, quem é metal? Eu pego aqui, senhores, ó, entre o boro e o alumínio. Faço em escadinha aqui, ó, boro, alumínio. Vou fazendo essa escadinha, essa escadinha, essa escadinha, essa escadinha. Todo mundo que ficou do lado do alumínio, galho, né? Chumbo, zinco, cobre, prata, ouro, mercúrio, níquel, ferro. Todo mundo que ficou do lado do alumínio é metal. E eu preciso saber com bastante clareza quem são os elementos da família 1A, quem são os elementos da família 2A. O hidrogênio está admitido aqui, tá certo? Ele não é da família 1A, tá certo? E ele se comporta, quando ele vai fazer ligação, como um A metal. Cuidado com isso aí. Já que ele está do lado do boro, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo, silício, bromo, iodo, todo mundo aqui é o que, professor? Ametal. Então, eu tenho que ter essa informação, quem são os metais, quem são os ametais. Por quê, professor? Porque os metais eles são eletropositivos, tendem a perder elétrons, tendem a virar cátions. Os ametais eles são eletronegativos, ganham elétron, tendem a formar ânions. Família 1A, família 2A, família 1A perde 1, família 2A perde 2. Família 7A ganha 1, família 6A ganha 2. Então eu tenho que saber, para entender de ligação, um pouquinho de tabela periódica. Beleza? Então, a ligação iônica, senhores. Os átomos podem ganhar ou perder elétrons e formar partícula carregada chamada íons. Só que são cátions e ânions. São íons. Quem ganha se transforma em ânion. Quem perde se transforma em cátion. Isso são íons. Uma ligação iônica é uma força de atração entre íons de cargas opostas. Então, a ligação iônica ela vai acontecer com a atração da carga positiva pela atração da carga negativa. Elas vão se atrair. Os íons se formam porque os átomos podem alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre através do ganho ou perda de elétrons. Os compostos iônicos frequentemente são chamados de sais, formando-se apenas quando os átomos de elementos com eletronegatividade muito diferente transferem elétrons para tornar-se íons. Então eu tenho aí o sódio e o cloro, como a gente já falou. O sódio ele vai perder elétron e o cloro vai ganhar. E aí eu tenho o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Os sais são compostos iônicos. Aí, ó, quando o elemento ganha, ele fica maiorzão. Quando o elemento perde, ele fica muito pequeno. Por isso que eu não posso ter um elemento perdendo muito. Por isso que eu não posso ter um elemento ganhando muito. Quanto maior essa carga, maior a atração. Então, quanto maior a carga, maior a força de atração. Quando eu tenho só uma carga, fraquinho. Quando eu tenho duas cargas, aí eu vou ficar uma força de atração mais forte. Belezinha? Então, quanto maior essas cargas, maior a atração, maior a força eletrostática que atrai os íons. Senhores, propriedades dos compostos iônicos. Esse aqui a gente vai ter que ter uma atençãozinha especial porque é muito cobrado em prova. São sólidos, são duros, quebradiços, por isso que eu não posso chutar uma barra de ferro, porque o meu osso é feito de um composto iônico, fosfato e cálcio. Se eu chutar a barra de ferro, o meu osso ele é quebradiço, ó. Ele é quebradiço. Então, se eu chutar a barra de ferro, a minha perna vai quebrar. Possui alto ponto de fusão, ponto de ebulição, são sólidos. Possui a corrente elétrica quando fundidos. Conduzem a corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa. Fundidos, professor, é o quê? É quando ele passou para o estado líquido e quando ele está dissolvido em água. Então, professor, os compostos iônicos, eles conduzem a corrente elétrica na forma iônica sólida? Não, porque eles estão em retículos cristalinos. Quando eles perdem esses retículos cristalinos, eles fazem uma solvatação, por exemplo, quando eles são dissolvidos na água, aí eles vão ter a condução da corrente elétrica. Então, ó, a água ela não conduz a corrente elétrica. O meu íon, os meus sais também não conduzem, mas os íons dissolvidos na água conduzem a corrente elétrica. Por quê, professor? Porque eles perderam a estrutura cristalina e agora eles estão em formato de cargas, eles estão solvatados pela água. Vamos ver como é que isso acontece aqui, ó. Possui baixa tenacidade, baixa resistência a choques mecânicos.
eles vão ter essa solvatação, os compostos iônicos. Então, essas cargas, é como se essas cargas estivessem livres. E aí a movimentação dos elétrons acontece muito facilmente, e aí eles conduzem a corrente elétrica. Então, eles vão, eu vou ter a atração dessas cargas aí, no processo de solvatação. As cargas, elas estão muito mais livres do que na estrutura cristalina, e aí eles conduzem a corrente elétrica. Professor, compostos metálicos. É retratado como rede de cátions metálicos imersos em uma nuvem de elétrons. Os elétrons encontram-se foram confinados no metal por meio de atrações eletrostáticas aos cátions, distribuindo uniformemente ao longo da estrutura metálica. Professor, como é que a ligação metálica acontece? Eu vou ter os cátions, né, porque eles perderam elétrons nos metais, e aí esses elétrons vão se tornar elétrons livres. Só que esses elétrons livres, senhores, vão formar um mar de elétrons. Os elétrons livres formam um mar de elétrons. Esse mar de elétrons vão estar próximo do cátion. Por quê, professor? Por causa da atração eletrostática. Só que eles não estão associados a um metal específico. Eles vão se movimentar. E essa movimentação causa uma nuvem eletrônica que dá estabilidade à ligação metálica. Professor, os metais formam ligas metálicas para quê? Porque, por exemplo, senhores, eu tenho aqui a minha aliança de ouro. Eu vou colocar outras substâncias aqui com características que eu quero combinar para eu ter a minha liga metálica. Por exemplo, professor, o aço, ele é feito de ferro, condutor de eletricidade, condutor de calor, e ele é feito de carbono, muito resistente, como é o caso do diamante. Então, eu estou combinando a resistência do carbono e as características metálicas do ferro, condução da corrente elétrica e isso tudo. Então, quando eu quero combinar características dos metais, eu formo uma liga metálica. O ouro, ele não vai ser oxidado, mas eu tenho uma substância aqui como estanho que não deixa eu amassar muito o meu ouro. Então, eu estou combinando a resistência com vamos dizer assim, a características de não oxidar do ouro. Beleza? Então, quando eu quero combinar características, eu formo as ligas metálicas. Professor, propriedades. Vamos comparar as propriedades de compostos iônicos com os compostos metálicos. Possui brilho metálico, são bons condutores de calor e de eletricidade, possui maleabilidade e ductilidade. O que seria maleável, professor? Se transformar em lâminas. Dúctil, se transformar em fios. Possui a tendência a formar ligas, como a gente já falou. Tem dureza elevada. Os compostos iônicos não têm dureza elevada. Tendem a ser sólidos. Os compostos iônicos tendem, a exceção o mercúrio. Professor, principal diferenças, eles são condutores da eletricidade também na forma sólida. Então, isso que você vai pegar aqui dos compostos iônicos e compostos metálicos. Compostos iônicos não são condutores na forma sólida. Os compostos metálicos são condutores na forma sólida. Por que ele tem essa característica de condução, né? Alto ponto de fusão, ponto de ebulição. Eu tenho que aquecer muito o meu metal para ele se transformar no líquido. A metalurgia, ela precisa de um aquecimento muito grande, né? E o mercúrio, atençãozinha especial, porque ele cai muito em prova. O mercúrio, ele está no termômetro e líquido ele não causa nada para o nosso organismo. Mas na forma gasosa, como ele é muito utilizado lá no garimpo, essa forma gasosa, ele pode passar para os nossos pulmões. E aí, quando ele vai para o nosso pulmão, ele petrifica o nosso pulmão e deixa com que eu não tenha mais a característica de contrair e expandir o pulmão. Ele petrifica o pulmão e aí eu vou ter um problema chamado de fibrose pulmonar e eu vou ter que fazer um transplante de pulmão. Então, muito cuidado com o mercúrio, principalmente na forma gasosa. Por que eles são bons condutores? Porque esses elétrons, eles podem sair ou entrar dos metais muito facilmente. Esses elétrons estão livres, né? Por isso que eles são ótimos condutores, por isso que também eles são maleáveis. Esses elétrons eles podem adquirir formas diferentes. Então, os metais ele têm essas características. Conduzem a corrente elétrica na forma sólida, são bons condutores de eletricidade e são bem maleáveis. Senhores, fazer uma questãozinha aqui para a gente ver se a gente aprendeu bem o conteúdo. Observe os 5 modelos estruturais. A gente tem aqui o modelo 1, que é o fulereno, que é uma substância simples feita de carbono. O módulo 2, o diamante, uma forma alotrópica também do carbono, só tem carbono. Modelo 3, óxido de silício, né, o quartzo que tem na areia, que tem no vidro. Ácido fólico, né, que as grávidas
antes de engravidar, tem que consumir para não ter problema com seus filhos. E o modelo 5, fluorita, né? Flu com cálcio, a metal com metal. Professor, vamos resolver essa questão aqui tranquilamente. Vamos lá. Senhores, eu tenho aqui o modelo 1, modelos 1, 2, 3, 4, 5. Só o modelo 1 é o fulereno. O que o fulereno tem? Ele tem ligações carbono-carbono. Então, professor, essa ligação aqui é uma ligação covalente. Uma ligação covalente porque eu tenho dois ametais. Eu preciso de uma informaçãozinha aqui a mais para resolver essa questão. Qual é, professor? O fulereno só tem carbono. Então, se ele só tem carbono, ele é uma substância simples. É uma substância simples, professor, porque só tem carbono. Vamos agora para o diamante. O diamante, mesma coisa, né? Qual a diferença do diamante para o fulereno, professor? Os tipos de ligações. Como você vê aí, ó, um está numa forma de bola, o arranjo deles, né? E o outro está numa forma tetraédrica. Então, eu continuo tendo uma ligação covalente e eu continuo tendo uma substância simples. São as formas alotrópicas do carbono. Outras formas alotrópicas do carbono, grafite, diamante, grafeno, são formas alotrópicas do carbono. Agora aqui, senhores, ó, quartzo, na forma 3. Eu tenho uma ligação entre o silício e o oxigênio. O silício, como a gente viu, ele é um ametal e o oxigênio também. Então, eu tenho uma ligação covalente aqui também. Beleza? Professor, agora como eu tenho dois elementos diferentes, eu vou ter um composto, uma substância composta. Tranquilo? Professor, 4. Aqui eu vou ter carbono, nitrogênio, oxigênio, só elementos ametais. Então, senhores, vamos fazer aqui, ó, carbono e hidrogênio, para eu lhe chamar a atenção para dizer que o hidrogênio ele se comporta como um ametal. Então, ele também está fazendo uma ligação covalente. Aqui eu vou ter uma substância composta. Dá para identificar aí que ele tem várias estruturas de substância composta. Agora eu tenho cálcio, que é da família 2A. Olha a importância de eu saber a família 2A. E flu, que é da família 7. O senhor precisa aprender quantas famílias? 1, 2, 6 e 7. Aqui, senhores, como eu tenho um metal com um metal, eu tenho uma ligação iônica. Também é uma substância composta. Belezinha? Então, professor, quem é único, quem é iônico? É o 5. Disse que a gente vai começar a resolver nossa questão. Representa uma molécula isolada de substância simples, uma rede covalente de substância composta e uma rede cristalina de composto iônico. Professor, eu fico já, o único que tem 5 no final é o item D, o item C e o item A. O 4, ele está dizendo que é uma substância simples. O 4 não é uma substância simples. Então, não pode ser o item A. Estamos entre C e D. 1, ele diz que é uma substância simples, só que é uma substância composta, é o 3. Ó. O 2 é uma substância simples. Ele quer uma substância, para você identificar, ó. Ele quer uma substância simples, ele quer uma substância covalente composta e ele quer um composto iônico. Então, a nossa resposta vai ser 1, 3 e 5. Resposta item D de dado. Tranquilidade, senhores? Foco nas ligações químicas, professor. Ligação iônica, transferência de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Ligação metálica, os elétrons vão ficar livres, vai formar a nuvem eletrônica que dá estabilidade. Essas ligações elas são feitas para obedecer o octeto e as propriedades. Compostos iônicos não conduzem
na forma sólida, compostos metálicos conduzem na forma sólida, e os compostos covalentes eles são isolados, eles são isolantes, beleza? Então essa diferenciaçãozinha que geralmente cai nas questões. Professor, como é que eu sei diferenciar em metal e ametal? Metal, boro, todos os elementos da família 1A, 2A, elementos de transição, e família 7, família 6, todas elas são ametais. Hidrogênio se comporta como ametal. Belezinha, senhores? Obrigado por me escutar até aqui e vamos para cima. Qualquer coisa, tamo junto. Beleza? Valeu, galera. Vai dar certo.